A Gênese. Capítulo 14.9. Manifestações físicas. Mediunidade. 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros, análogos espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. 41. Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo, ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba, ou transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que, entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médios escrevam, falem, desenhem. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se for o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. 42. Pelo mesmo processo atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômeno esse denominado tipologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-lhe uma vitalidade momentânea, por meio do fluido que lhe inocula, porém absolutamente não se identifica com ela. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção ao manifestar-se um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, é exatamente como se abraçassem a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão. O mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse metido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está, não na mesa, mas ao lado, tal qual estaria se vivo se achasse como seria visto, se no momento pudesse tornar-se visível. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita, e ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica. 43. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a e penetra-a de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática sob a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Ó Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Compreende-se, depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa, do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro, ou em atirá-lo seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Nota de Allan Kardec: está o princípio dos fenômenos de transporte, fenômeno este muito real, mas que não convém se admita, senão com extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaçaria. Devem tomar-se em séria consideração a honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse, material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos, quando eles se deem com excessiva facilidade e ter por suspeitos os que se renovem com extrema frequência e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, porque mais difícil de ser imitado. É sabido que o Sr. Holmes se elevou mais de uma vez até ao teto, dando assim volta à sala. Dizem que São Cupertino possuía a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso com este do que com aquele. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão,
ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído, como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Nota de Allan Kardec, casos de manifestações materiais e de perturbações operadas pelos espíritos, Revista Espírita, Manifestações Físicas, A Moça dos Panoramas, janeiro de 1858, Senhorita Clairon, fevereiro de 1858, Espírito Batedor de Bergsaber, a narração completa, maio a julho de 1858, Dibbelsdorf, agosto de 1858, Padeiro de Dieppe, março de 1860, Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, Rua des Noyers, agosto de 1860, Espírito Batedor do Albe, janeiro de 1861, Flagelo. Do século XVI, janeiro de 1864, Poitiers, maio de 1864 e maio de 1865, Irmã Maria, junho de 1864, Marsella, abril de 1865, Fives, agosto de 1865, Os Ratos de Ekin, fevereiro de 1866. 44. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar, oralmente ou por escrito, assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias, sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escultura, ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos, que por ele se comunicam, tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso, do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão, pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns que, para eles, mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se, finalmente, possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever correntemente, o trabalho se torna mais fácil e mais rápido, ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Nota de Allan Kardec, e a aptidão, que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem, por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. O caso do poeta Mary, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, é uma prova do que dizemos. É evidente que, se na sua mocidade, Mary fora médium, teria escrito em latim tão facilmente como em francês e toda a gente houvera visto nesse fato um prodígio.